Luzia, boa tarde, seja bem-vindo. Se faltar o Putin, quem assume é o Lavrov. Não sei se existe vice na Rússia, Grata. Não, numa situação como essa, Luzia, independente do, vamos dizer assim, da possibilidade, da alçada do Medvedev, do Lavrov, de quem quer que seja, você teria uma situação de caos absolutamente instituída. Né? E não sei se vocês já ouviram falar, né, da política da mão morta. Porque quando você tem toda uma liderança, eles usam muito esse termo em aspectos militares, decapitada, quando você tem toda uma liderança assassinada, muitas vezes você tem uma estrutura de represália já pronta, independente da ordem ser ou não dada por aqueles que em algum momento possam não ter a possibilidade de fazer, tá? Então, certamente a Rússia tem uma perspectiva nesse sentido, quer dizer, se você tiver um ataque aí não mais pontual, não mais tático, mas estratégico, que destrua a liderança russa civil-militar, certamente a Rússia tem a capacidade de efetuar algum disparo ou alguns disparos de represália na política da mão morta, que é uma estrutura doutrinária, é uma doutrina, é um elemento dissuasório. Não adianta você assassinar a liderança se você não tiver controle sobre o que pode acontecer, inclusive na falta da liderança. Esse é o grande ponto, tá? Esse é o grande ponto, e essa é uma grande preocupação. Agora, Caroline está dizendo aqui, a Rússia não é o Irã. E o Irã hoje é uma potência missilística, é uma potência em relação à possibilidade de afastar, inclusive, porta-aviões dos Estados Unidos de Hormuz, porque ele tem todo um escudo ali de mísseis antinavio muito bem construído. Ele tem instalações subterrâneas, instalações nas montanhas, muito bem construídas e consolidadas ao longo de décadas. Os iranianos viram a destruição do Iraque, os iranianos sabiam que, em tese, seriam os próximos. Os iranianos viram os ataques à Síria, os iranianos viram a dissolução da Iugoslávia, viram os ataques ao Afeganistão. Então, eles, de alguma forma, se precaveram, criaram instrumentos dissuasórios para que não fossem atacados. Tem outro ponto fundamental, pessoal. JCPOA, o acordo que o Trump denunciou, saiu, não é? E que agora o Biden, aí, pelo menos há mais de um ano, tentou, de alguma forma, revalidar com os iranianos. Parece morto. Então, há sim a perspectiva, tem um vídeo muito interessante, até, onde o Biden teria declarado que os iranianos, não é, numa conversa informal, ele foi filmado, serão potência nuclear. Quero dizer, por outro lado, que o governo iraniano alega até aqui que uma fátua do Ayatollah Khamenei proibiria o país da aquisição de armamento nuclear. Mas eu acredito, já disse isso, que essa fátua poderia ser revertida sob o aspecto de uma ameaça existencial ao país. Tá? Sob o aspecto de uma ameaça existencial ao país. Por outro lado, você vê que o Irã já está consolidando aí o enriquecimento de urânio em níveis que muito provavelmente o permitiriam, num curtíssimo espaço de tempo, a construção da bomba. E mais do que isso, qualquer ataque ao Irã, ainda que seja um ataque que possa promover a decapitação da liderança, e por mais destrutivo que seja, certamente gerará represálias. Dentro desse conceito que eu coloquei aqui da política da mão morta, ou mesmo a gente pode entender que os iranianos teriam capacidade da utilização de drones, da utilização de células a partir do Líbano, a partir da Síria, a partir do Iraque, contra bases dos Estados Unidos, contra bases sauditas, contra Israel, contra bases britânicas e contra navios no Estreito de Hormuz. Queria agradecer ao Hamilton pelo super stick, pelo super chat. Muito obrigado. Pessoal, não vamos esquecer do like, porque isso ajuda bastante